Boa tarde, pessoal. São 3 horas e 5 minutos da tarde. Hoje um pouquinho atrasado aqui em função dos probleminhas técnicos que a gente tem, mas estamos sempre aqui ao vivo com a Web TV de Esportes do Jornal NH. Antes de começar a Web TV dessa sexta-feira, né, dia 22 de novembro, queria primeiro pedir desculpas a quem está nos acompanhando, esperando a entrevista com o Fabrício Verdun, o atleta do UFC que estaria aqui hoje à tarde conosco. Infelizmente ele teve algum problema de agenda, não pôde continuar aqui no jornal, né? Ele estava aqui no Grupo Sinos, falou com a Rádio ABC, mas não pôde ficar agora para a Web TV de Esportes ao vivo aqui do NH. Por isso a gente pede desculpas, esperamos que numa próxima oportunidade a gente consiga falar com o Verdun. Mas se não tem Verdun, tem Christopher de Matos aqui, né, para falar sobre tudo que acontece na rodada da Dupla Grenal nesse final de semana, também sobre Fórmula 1, né, que está acontecendo agora, o segundo treino livre para o GP do Brasil lá em Interlagos, debaixo de muita chuva, que aliás é a previsão do final de semana, deve ser uma corrida com chuva para fechar a temporada. Antes da chuva, antes da corrida, após o não do Verdun, Christopher, o que a gente pode falar? Sobre Fórmula 1, antes de entrar no ar, eu não sei se está ainda, mas o Rosberg estava fazendo o melhor tempo, surpresa total. Né? O Rosberg fez o melhor tempo do primeiro treino, né, mas como com muita chuva, a Pirelli tinha feito uma intenção de testar os pneus de 2014, acabaram abortando isso porque devido à chuva, né? Até agora não teve nenhuma corrida com chuva nessa temporada, então o GP do Brasil vai fechar o ano. Tomara que sejam aquelas provas caóticas que sempre acontece de chover, de aparecer uma minarde na frente, como já aconteceu outras vezes, né? Então, vamos ver o que acontece. Mas, querido, sobre Dupla Grenal, finalmente chegou a hora da rodada, né? A antepenúltima rodada do Brasileiro. Um brasileiro que já está definido do título, já tem o campeão e o último colocado estão definidos. Agora o resto ainda tem muita coisa por arrumar, né? Agora, Chico, o que me preocupa no Inter é a falta de convicção. A gente falou sobre isso ontem, que o Klemer estava voltando com os experientes e ele ainda acrescentou hoje mais um, que é o Forlan. Diego Forlan finalmente vai ser titular com o Klemer, porque desde que o Klemer começou, ele jogou 2 jogos. Entrando no segundo tempo e com poucos minutos e mais nada de chance dele. Mas uma coisa é certa, o Inter está apostando no contra-cheque nesse momento, botando a responsabilidade sobre os seus maiores salários, sobre suas principais estrelas. Eu acho que é uma forma, acredito muito mais por conta de alguma exigência da direção por parte do Klemer. Acredito que o Klemer gostaria de manter aquele processo de rejuvenescimento de alguns jogadores, do elenco de uma forma geral, mas aposta em alguns jogadores. Mas acima de tudo, acho que o Inter coloca contra a parede os seus medalhões que deram resultados muito ruins durante a temporada. Pois é, acho que se tu for ver bem, né, a gente fala muito de dar experiência para os jovens, mas também se imagina se acontece uma tragédia e o Inter acaba perdendo esse jogo, acaba perdendo os 3 jogos, ia cair tudo nas costas dos guris. E iam perguntar por que não botaram os medalhões aí. Ao menos assim, coloca quem tem mais grana, quem é que tem o nome para responder, coloca esses caras realmente, como tu falou, na parede para fazer o resultado. Eu gosto muito de basquete e acompanho a NBA. Na NBA, todos os principais times, a bola final do jogo cai sobre os seus astros, sobre os principais. No Miami a bola vai pro LeBron, pro Lakers a bola vai pro Kobe Bryant. Sempre todo mundo sabe quem vai fazer o chute final. E talvez o Inter esteja usando desse artifício para também emparedar esses medalhões. Agora, é fato que alguns dos jovens testados também não deram a resposta esperada, né? O próprio Jacques e o Alain, que a gente tem defendido durante tanto tempo aqui, eles não deram resultados diferentes do que Índio e Juan, por exemplo. E nessa perspectiva, eu acho que o Inter aposta na experiência num jogo nervoso. Certamente, se o gol não sai no início dos 15, 20 minutos, a torcida vai pressionar. A torcida do Inter está muito incomodada, né? E ansiosa para se ver livre logo dessa situação de constrangimento. E esses jogadores são mais tarimbados para esse tipo de jogo. E é também bom lembrar que se o Inter não tem uma sequência boa no campeonato, em alguns jogos também, sob pressão, esses jogadores suportaram o tirão, como a gente diz na linguagem do futebol. O jogo contra o Corinthians no Estádio do Vale, o próprio jogo contra o Atlético Paranaense lá em Curitiba, o Inter fez uma partida razoável dentro do que se esperava. Ofensivamente comprometeu, é verdade, mas os jogadores experientes não comprometeram naquela ocasião. Acho que está por aí a alternativa do Inter. Pois é, vamos ver, né? O Internacional joga nesse domingo, às 7h30 da noite, lá em Caxias do Sul, lá no Estádio Centenário, contra o Coritiba. Um jogo ali que vale muito para o Inter, justamente porque o Coritiba é o primeiro time da zona de rebaixamento, né? Então o Inter quer se livrar do rebaixamento e daqui a pouco, se o Inter ganhando esse jogo, o Coritiba perdendo e se o Vasco também perdendo a rodada, praticamente define Deus contra rebaixados, porque a Ponte Preta também deve ir para o espaço nesse final de semana no jogo, justamente contra o Grêmio, né? Que é às 5 horas da tarde, que o Grêmio tem tudo para fazer o seu resultado, até porque a Ponte, a gente já falou, a Ponte, por mais que vá jogar com os titulares, o foco e os corações de Campinas são todos voltados para a Copa Sul-Americana. É difícil manter foco dividido em situações tão adversas.
A gente falou ontem e a gente repete, brasileiro, Série A, Série B para Ponte não é uma novidade, vai ser assim durante boa parte da história do clube, oscilando entre uma divisão e outra. Agora, uma vaga na final de uma competição internacional, a primeira vez que disputa, certamente é importante. Agora, o Grêmio, que não tem nada a ver com isso, tem que tratar de fazer aquilo que tem dificuldade, que é gols, e a gente faz uma cobrança, eu particularmente faço uma cobrança pública ao Renato. A gente defende tanto ele na dificuldade de treinamentos. Agora, Chico, nós estamos na sexta-feira, o Grêmio realizou o primeiro coletivo hoje apenas na semana, 40 minutos, portões fechados no Estádio Olímpico. Ou seja, é muito pouco para uma equipe que tem dificuldades de atacar, tem que mostrar dificuldades de chegar no ataque. Ou seja, uma semana praticamente desperdiçada do ponto de vista de evolução ofensiva. Claro que faltam 3 rodadas, os jogadores já se conhecem, tudo isso é verdade. Mas esses jogadores não tinham dado resultados positivos nas últimas rodadas. A gente não pode esquecer que as últimas vitórias do Grêmio foram em 20 minutos do Max, 20 minutos extraordinários. O jogo anterior com uma atuação ruim contra o Bahia, contra o Atlético Paranaense, enfim, era para ter evoluído do ponto de vista tático alguma questão. E parece que não é isso que o Renato aproveitou a semana. Né? Pois é, o Grêmio teve a primeira semana de treinos depois de muito tempo, né? Foram nos últimos 3 meses. Nos últimos 3 meses, então, nesse tempo todo, assim, claro, tem também um período de descanso, tem sido, os jogadores tiveram 2 dias de folga depois de muito tempo, eu acredito que isso também faça bem. Mas é aquilo que muita gente reclama do Renato às vezes, né? O Renato é um bom motivador dentro de campo, na hora dos jogos ele consegue fazer funcionar o time na base da motivação, sabendo como é que são os caminhos do campo. Mas o trabalho durante a semana, às vezes, é isso que o torcedor reclama. Falta mostrar o serviço feito ali no treino escondido, no treino tático, no coletivo. Isso fica muito claro quando a gente olha o jogo do Grêmio. O Grêmio faz gols de forma meio ocasional. Não há aquela jogada trabalhada, lateral que toca no volante, passa para receber, para cruzar, tem um atacante puxando no primeiro pau, o outro no segundo. Não, os gols do Grêmio têm sido meio fortuitos, lances do acaso. Ou jogadas individuais, né? E isso pesa. A campanha do Grêmio é boa, evidentemente que é. O trabalho do Renato é bom, evidentemente que é. Mas tudo isso poderia ser intensificado. E aí fica aquele sentimento que o Grêmio poderia ter ido um pouco mais longe diante dessas realidades. Pois é. A gente volta então nessa segunda-feira, né? Para quem estiver acompanhando agora aqui ao vivo, ou ainda hoje, nessa sexta-feira. Tá rolando por enquanto o treino da Fórmula 1, como a gente falou. O GP do Brasil tem o treino que define o grid de largada nesse sábado, às 2 horas da tarde. E daí no domingo também às 2 horas, o Grande Prêmio do Brasil, 72 voltas, a última corrida da temporada, depois disso só em março de 2014. A gente volta então na segunda-feira, de novo às 3 horas, aqui para falar ao vivo da Web TV de Esportes do Jornal NH. Até lá!